E aí, tudo bem? Dando prosseguimento ao estudo sobre equações diferenciais parciais, nesse vídeo eu quero discutir sobre a equação de Laplace, só que dessa vez em domínio espacial semi-infinito. E a ideia desse domínio espacial semi-infinito é que, para pelo menos esse caso da figura, nós temos o eixo x, os valores do eixo x variando de 0 até a. Então, para o eixo x, a gente tem uma dimensão finita, o intervalo de 0 até a. E para o eixo y, esse problema está definido como y maior que zero ou y maior ou igual a zero. Ou seja, a gente pode se mover indefinidamente nessa direção. Então, enquanto x ele fica no intervalo de 0 até a, o y ele é maior ou igual a zero. E esse problema ele pode ser imaginado como se a gente estivesse aplicando a equação do calor, por exemplo, a uma chapa de metal, em que ela fosse muito comprida, né? Vamos supor, ela tivesse talvez 2 metros aqui de largura, um comprimento muito grande nessa outra direção. Então, se a gente olha para essa primeira direção como x, ela tem uma determinada largura, só que o comprimento é muito, muito grande. E a gente pode pensar na equação do calor em chamado regime estacionário, em que não existe variação de temperatura com relação ao tempo. A variação de temperatura nessa chapa de metal seria com relação ao ponto. Não há variação, então não há gradiente de temperatura, não há variação da temperatura num determinado ponto com relação ao tempo. E se não há variação de temperatura com relação ao tempo, a derivada parcial com relação ao tempo é igual a zero. E a gente acaba com uma equação desse tipo aqui, que no caso é um problema em duas dimensões. Mas, enfim, nós temos a equação de Laplace, okay? Em duas dimensões, o xx mais o y igual a zero, com x variando de 0 até a e y maior que zero. E aqui a gente tem condições de contorno homogêneas, pelo menos em duas dessas faces. Né? A gente tem, para o x igual a zero, nós temos que a temperatura UDS de 0 e y é igual a zero. E a temperatura no outro extremo, na outra borda dessa chapa, que é aqui, ela também é igual a zero. Nós temos a temperatura zerada, então, nessas duas bordas, nessas duas beiradas dessa chapa imaginária que a gente está pensando, que a gente poderia estar contextualizando essa equação como a distribuição de temperatura em cada ponto dessa chapa. Agora, ao longo do eixo x entre 0 e a, que seria então essa borda aqui, esse contorno, essa interface dessa chapa, a gente tem uma distribuição de temperatura conhecida. Então, a temperatura em cada um dos pontos de quando a gente tem y igual a zero com x variando de 0 até a é conhecida e dado por uma função f de x. Então, basicamente, esse problema é definido dessa maneira. A equação diferencial parcial, x entre 0 e a e y maior ou igual a zero. Nós temos essas condições homogêneas nesses dois contornos, na esquerda e na direita, em que a temperatura com x igual a zero para qualquer y, que é essa primeira aqui, e a temperatura com x igual a para qualquer y maior que zero no caso, né, que a gente está definindo y maior ou igual a zero, essas temperaturas são fixas iguais a zero, e existe uma distribuição inicial de temperatura nessa interface de baixo, que é y igual a zero com o x variando de 0 até a, e essa distribuição de temperatura é f de x. E também nós temos essa informação, que u de x e y, que é a distribuição de temperatura, né, temperatura em cada ponto x e y, ela tende a zero quando o y vai para o infinito. Ou seja, a gente espera que para pontos muito distantes aqui do eixo x, né, que é o y igual a zero, essa temperatura aqui ela vai tender a zero. É basicamente isso, dessa maneira que a gente define o problema. E esse problema ele é essencialmente resolvido por separação de variáveis. E na separação de variáveis, a gente supõe que essa temperatura, essa função u de x, y, ela é dada por uma função só de x vezes uma função só de y. E então a gente escreve essa equação diferencial parcial pensando na u escrita dessa maneira. Então, a u derivada duas vezes com relação a x é a função x derivada duas vezes, só que a y de y é uma função constante, né? Para a derivação em x, y de y é uma função constante. Então, quando a gente deriva essa função duas vezes com relação a x, a gente acaba com x duas linhas, ela é derivada, e a y de y acaba sendo essa função constante que a gente não precisa mexer. De maneira similar, o y vai ser x de x vezes y duas linhas de y.
E isso é basicamente o mesmo procedimento que a gente fez para a equação de Laplace em domínio finito. Não tem nenhuma alteração, o procedimento é basicamente o mesmo. Então, a gente escreve essa equação, o xx mais o y igual a zero, a gente escreve substituindo o que a gente acabou de encontrar, o xx e o yy. Então, a gente tem x duas linhas de x vezes y de y, mais x, aqui é x grande de x, vezes y linha de y derivada duas vezes, é igual, então, a zero. E note que a solução trivial, u de xy igual a zero, ela resolve a EDP, porque a zero duas vezes derivada com relação a x é zero, zero derivada duas vezes com relação a y é zero, e 0 mais 0 dá 0, que é igual a zero. Não tem problema. Ela também atende a essas duas condições, em que a U, essa temperatura U, ao longo de x igual a 0 e x igual a é sempre igual a zero, tudo bem. Porém, ela não consegue atender essa última restrição, que é a distribuição de temperatura de 0 até a para y igual a 0 igual a f de x, a não ser que a função f de x seja igual a zero. Só que daí, olha o tipo de problema que a gente teria. Basicamente, a temperatura em todos os pontos é zero e a gente estaria num regime estacionário. Não tem o que resolver. Basicamente, a temperatura em cada ponto dessa chapa de metal, imaginando o problema nesse contexto, né, vai ser igual a zero. Então, na verdade, nós não teríamos problemas para resolver. A chapa simplesmente estaria a mesma temperatura igual a zero. Teria uma distribuição homogênea de temperatura. A temperatura em cada ponto seria igual a zero. Então, nós estamos procurando soluções diferentes da trivial. Até porque, se a f de x não é igual a zero, a solução trivial não serve. Então, nós não estamos procurando soluções triviais. O que significa que x de x não pode ser zero e y de y não pode ser zero. Porque senão nessa multiplicação x de x vezes y de y, a gente teria zero. Isso faria com que essa u de x e y seria zero. Então, nós não estamos no caso em que essas funções possam assumir o valor igual a zero, ela precisa ser descartada, né, de quando a gente busca essas soluções. Então, nós não estamos no caso em que x de x vezes y de y igual a zero. E, portanto, eu posso dividir os dois lados dessa equação, dessa igualdade aqui, por x de x vezes y de y. E isso é igual ao que foi feito no vídeo anterior sobre a equação de Laplace para domínio espacial finito. Por enquanto, pelo menos, está exatamente igual ao que foi visto no vídeo anterior. A gente vai poder... Bom, aqui essa divisão vai dar zero mesmo, eu não vou mexer. Podemos cortar o y aqui, podemos cortar o x aqui. E no final das contas, a gente tem que x, duas linhas de x sobre x de x, é igual... Bom, esse cara posso passar para o outro lado da igualdade negativo, né? Menos y duas linhas de y sobre y de y. E aqui ficou até parecendo a mesma variável, né? Y grande é a função, y pequeno é a variável do problema, ok? X grande é a função, x pequeno é a variável coordenada. X grande é a função de x, aqui. Y grande de y é a função de y. E aí acontece que eu não vou repetir todos os testes que eu fiz no primeiro vídeo da equação de Laplace. O que acontece com essa igualdade? Bom, essa igualdade significa, para uma função só de x ser igual a uma função só de y, então, x duas linhas sobre x e menos y duas linhas sobre y precisam ser iguais a uma constante. Para uma função só de x ser igual a uma função só de y. Eu não vou repetir todos os testes, e eu já vou te afirmar de uma vez, você pode olhar o vídeo sobre a equação de Laplace, que para isso funcionar, nós precisamos que isso seja igual a menos lambda ao quadrado para lambda maior que zero. Se você testar, será que isso aqui vai ser igual a uma constante positiva? Bom, constante positiva não funciona. Será que isso pode ser igual a zero? Não funciona. Só funciona para algum valor do tipo menos k. Ou, no caso, como eu escrevi, menos lambda ao quadrado vai facilitar as contas posteriores. Mas você pode checar, então, no vídeo da equação de Laplace em domínio finito, os mesmos testes se aplicam a esse nosso caso aqui.
Para que isso funcione, para a gente não ter a solução trivial, não recair na solução trivial, é necessário que x duas linhas de x sobre x de x, que é igual a menos y duas linhas de y sobre y de y, seja igual a menos um determinado valor, um valor negativo. E então, o segundo passo é, na verdade, resolver cada uma das EDOs que surgem quando a gente escreve o problema dessa maneira. Então, nós tínhamos uma EDP e agora nós temos que resolver, na verdade, duas EDOs. Quando você olha para essa igualdade aqui, né, x duas linhas, deixa eu trocar a cor. Quando você olha para essa igualdade aqui, x duas linhas de x sobre x de x é igual a menos lambda ao quadrado. Isso implica em x duas linhas de x sobre x de x igual a menos lambda ao quadrado, e que recai na EDO x duas linhas de x mais lambda ao quadrado x de x é igual a zero. E aqui nós acabamos com uma equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem e homogênea, com coeficientes constantes. Aqui a gente tem 1, né, é o coeficiente, e aqui a gente tem o coeficiente lambda ao quadrado, são números. Então, essa EDO ela tem a equação característica, que eu vou escrever aqui como r ao quadrado mais lambda ao quadrado é igual a zero. Qualquer dúvida pode ser interessante você consultar como que se resolve EDOs de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes. A solução é bem simples, na verdade. Isso nos deixa com r igual a mais ou menos lambda i. E quando a gente tem esse tipo de resposta, a nossa solução x de x vai ser do tipo an cosseno de lambda x mais bn seno de lambda x. Porque aqui a gente vai ter uma exponencial complexa. A exponencial complexa, a parte real é zero. Ela pode ser descrita dessa maneira. Então, x de x, an cosseno de lambda x mais bn seno de lambda x. E então nós temos que atender às restrições impostas lá pelo domínio, né? Elas dizem, na verdade, que u de 0 e y é sempre igual a zero, e u de a e y é sempre igual a zero. Isso significa que x de 0 vezes y de y é igual a zero, e que x de a vezes y de y é igual a zero. Essas duas restrições que a gente viu aqui. Essa aqui, à esquerda, u de 0 e y igual a zero. E essa à direita, u de a e y precisa ser igual a zero. Então, nós temos essas duas restrições para atender, né? Acontece o seguinte, que x de 0 vezes y de y para ser igual a zero, ou o x de 0 é zero, ou o y de y é zero. Só que, como eu falei anteriormente, esse caso a gente não quer, porque se o y de y for igual a zero, então a u de x e y, que é x grande de x, essa é a suposição de separação de variáveis, né? Vezes y de y, seria x de x, vezes y, com y de y seria zero, né? E daria zero, então a gente tem, no final das contas, a solução trivial, que, como eu disse, a gente não está buscando. Então, o que faz sentido dessa igualdade aqui é que a x de 0 seja igual a zero. E vale a mesma coisa aqui. Também precisamos que x de a seja igual a zero. E então, as duas condições, né, ao longo de x igual a zero e x igual a, né, elas nos dão essas restrições aqui. Nós temos que atender x de 0 igual a zero, x de a igual a a. E o que isso significa quando a que isso nos leva quando a gente transfere para essa solução da EDO, ou seja, a gente resolveu a EDO dessa maneira, só que ainda não colocamos as condições de contorno, né? Bem, nós temos aqui a n e bn, faz todo sentido nós temos duas condições de contorno aqui. Temos que determinar esses dois caras aí. Temos também esse lambda aqui dentro, né? Bom, x de 0, nesse nosso caso, vai ser, então, se o x for 0, vai ser an cosseno de 0 é 1. Então, an vezes 1. Mais bn vezes seno de 0, lambda vezes x. Se x for 0, dá 0. Seno de 0 é 0. Então, isso dá simplesmente an. E x de 0 precisa ser 0.
Imediatamente, concluímos que esse coeficiente AN precisa ser zero. Então, nós não temos essa parte aqui. Se o AN for zero, o x de x é só Bn, vou tirar esse mais aqui também, ele é só Bn seno de lambda x. E agora, usando a outra condição de contorno, a gente tem que x de A pequeno, ok? Então, é Bn vezes seno de lambda A. Se o x for A, lambda A. E isso precisa ser igual a zero. Das duas, uma. Ou o Bn é igual a zero, só que se o Bn for zero, isso significa que esse cara aqui é zero, então o x de x é zero, x de x é zero, mas então a u de x e y, que é x de x vezes y de y, vai ser zero, porque esse cara aqui vai ser zero, e, de novo, estamos na solução trivial. Então, Bn igual a zero não é uma solução desejável aqui. Então, eu não vou supor Bn igual a zero. Mas o seno de lambda A, esse pode ser zero. A função seno assume valores igual a zero, né? A gente tem seno de lambda A igual a zero, e isso é fácil. O seno se anula quando a gente está em múltiplos de π, não é isso? 1π, 2π, por aí vai. Então, se lambda, isso nos leva a lambda A, igual eu vou escrever aqui nπ. Ou seja, lambda é igual a nπ sobre A. E esse lambda, então, resolve essas condições de contorno. E então, nós temos que essa função x de x é dada por Bn vezes seno de nπx sobre A. Pois nós encontramos, então, o valor desse lambda. E essa solução, na verdade, é parecida com o caso visto anteriormente, né? Equação de Laplace em domínio finito. Por enquanto, nenhuma novidade. Nós temos agora que resolver essa outra EDO aqui. E só fazendo a observação aqui, a gente tem n pertence aos naturais, né? Então, com essa observação aqui, só para terminar esse caso do lambda, agora a gente tem essa EDO aqui para resolver, com a vantagem de já saber qual é o valor do lambda, né? O lambda ele precisa ser nπ sobre A. E então eu vou escrever aqui o terceiro passo para resolver essa EDO. E menos y grande duas linhas de y sobre y grande de y, ele fica igual a menos lambda ao quadrado. Eu vou até deixar lambda ao quadrado para não ficar lidando no momento com esse nπ sobre A, depois eu substituo o valor de lambda. E isso nos leva a y grande duas linhas de y menos lambda ao quadrado y de y igual a zero. E aqui nós também temos equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem, com coeficientes homogêneos. É fácil resolver essa EDO. Ela tem a equação característica r ao quadrado menos lambda ao quadrado igual a zero, o que nos dá r igual a mais ou menos lambda. Ou talvez, de uma maneira mais correta, r igual a lambda ou r igual a menos lambda, né? Mas, enfim, como r aqui, a gente sabe que lambda é um número positivo, né? Não é um número complexo, né? Então, r igual a mais lambda ou menos lambda, então a gente tem um número real na prática. Então, a solução para essa y de y, ela vai ser do tipo, aqui eu vou chamar de En exponencial de lambda y mais Fn exponencial de menos lambda y. Então, a gente já sabe que o lambda é nπ sobre A, mas eu vou deixar para substituir por último para não ficar uma escrita muito carregada. A gente já sabe o valor de lambda, ok? E acontece que essa expressão aqui, bem, pelo menos para o valor de r, ela está correta. E nós temos ainda uma limitação para colocar aqui. Como a gente viu aqui no início, uma restrição para o problema funcionar, para ele poder ser resolvido nessas condições, é que essa função u de x e y ela tenda a zero quando y tende a infinito. Então, voltando aqui para a nossa y de y, bem, a gente sabe que u de x e y ela é x grande de x vezes y grande de y.
Então, no nosso caso, nós descobrimos que o x de x é esse cara aqui. Então, ela vai ser Bn seno de nπx sobre A vezes a função y de y. Eu vou escrever aqui. É n vezes exponencial de lambda y mais fn exponencial de menos lambda y. Ok. E essa função, quando o y sobe para mais infinito, essa função u de x e y precisa descer para zero. Isso precisa acontecer. Uma restrição colocada ali pelo problema. E acontece, ou melhor, descer para zero, ela precisa tender a zero, né? Porque a gente pode ter temperatura negativa, mas o que importa é que seja por valor positivo ou negativo, ela precisa ir para o valor zero, né? Seja por a direita ou a esquerda do zero. Mas acontece o seguinte, então dado um x, desde que seno de npx sobre A não seja zero, aqui a gente tem um número, né? Então esse lado aqui é um número. Muito bem, se o y for para infinito, o problema é que esse pedaço aqui, ele complica. Aqui tudo bem, aqui esse pedaço aqui tudo bem, porque o lambda é positivo, então menos lambda vai ser negativo, menos lambda y, com y indo para infinito, acaba dando um menos infinito, né? E aí, exponencial com um número que tende a menos infinito dá zero. Então, aqui vai a zero sem problema. Só que quando o y vai para infinito, esse trecho aqui já fica complicado. Porque lambda é positivo, lambda vezes y com y tendendo a infinito, tende a infinito também. E aí, se esse número n for positivo, esse cara vai dar um mais infinito, vai ir para mais infinito. Se o n for negativo, então daria menos infinito. Só que não pode. A u de x e y precisa tender a zero quando o y vai para infinito. Então, a gente não pode ter esse resultado. E o que acontece é que a única maneira de não ter esse resultado é se o en for igual a zero. Porque se o en não for igual a zero, quando o y vai para infinito, essa função aqui, essa multiplicação, ela vai divergir. Então, a gente pode justificar assim, que o en é igual a zero, pois limite de quando n tende a infinito, ou melhor, de quando y tende a infinito, de y de y precisa ser igual a zero. Isso precisa acontecer. Então, a gente pode justificar, está meio mal escrito aqui, é n igual a zero, pois limite de quando y tende a infinito de y precisa ser igual a zero. Ou seja, esse trecho aqui, ele precisa ser igual a zero quando o y vai para infinito. Então, a gente não pode ter esse en, e a função y de y, ela vai precisar ser, então, y grande, né? Simplesmente fn exponencial de menos lambda y. E veja bem que não temos mais nenhuma outra restrição aqui. Então, deixa eu escrever aqui que y de y vai ter que ser do tipo fn exponencial, e agora eu posso até colocar o valor de lambda, menos nπy sobre A. E essa aqui é a solução para y de y. Precisamos agora juntar a x de x com a y de y e obter essa expressão para a solução u de xy. E então, eu vou escrever isso como passo 4 desse nosso problema. Nós temos, enfim, que a u de x e y, ou melhor, a un de x e y, ela é dada por x de x vezes y de y, dessa maneira que a gente escreveu, que é então, bom, eu tenho aqui um Bn e tenho aqui um Fn. E Bn vezes Fn é a multiplicação de dois coeficientes que, no final das contas, dá um coeficiente. Eu vou chamar de simplesmente Cn. E esse n, esse índice n que aparece tanto na y quanto na x, é porque, na verdade, qualquer, pelo menos até esse momento, qualquer coeficiente resolve a EDP com as restrições impostas até agora. Qualquer Bn resolve, né? Então, se você troca o n, por exemplo, se você tem seno de 3πx sobre A, se você escolher 3 como coeficiente, 3 vezes seno de 3πx sobre A, ou se você escolher 5 como coeficiente, esse x de x até o momento resolve o problema. Nós não colocamos ainda a restrição da função f de x. Então, sem a restrição f de x,
esse cara funciona. Agora, se você quiser aceno de 9πx sobre A, ou 19πx sobre A, né? Se você, quando escolhe o n igual a 19, quiser escolher o coeficiente menos 3, pode ser, acontece que menos 3, seno de 19π vezes x sobre A, também resolve essa x de x. Para cada n que você escolhe, você pode colocar um bn aqui diferente. Para cada n, você pode escolher um bn. E pelo princípio da superposição, que já foi visto anteriormente sobre a equação de Laplace, a soma desses dois candidatos à solução, né, que resolvem o problema, também é uma solução. Então, só para esse x de x, só para essa primeira função, você pode, para cada n que você resolve colocar perto do π, você pode escolher coeficientes diferentes, vai ser uma resposta válida, e a soma de respostas válidas ainda é uma resposta válida. E quando você pensa que aqui no y de y você tem essa fn, se você escolher, por exemplo, para n igual a 3, então exponencial de menos 3πy, menos 3πy sobre A. Se para quando o n é igual a 3, você quiser escolher o coeficiente menos 19, tudo bem, serve. Esse fn até o momento serve. Se você quiser escolher para exponencial de menos 5πy sobre A, se você quiser escolher o coeficiente 317 meios, também serve. Também serve como solução. Então, o que acontece é que, por enquanto, sem fixar a restrição da função f de x, qualquer coeficiente que você coloque no x e no y, esse bn no caso e esse fn aqui, vai funcionar, vai dar certo. Então, juntando bn com fn, então eu vou colocar como a gente tem que multiplicar x de x por y de y, juntando esses dois, são dois coeficientes que eu vou genericamente chamar de Cn. Então, a gente tem Cn vezes seno de nπx sobre A, exponencial de menos nπy sobre A. E então, como que para valores diferentes de n, você pode escolher coeficientes diferentes, e também como dada é uma solução particular, Cn seno de npx sobre A, exponencial de menos npy sobre A. Então, se você escolher esse Cn como 10, né? Então, se você tiver 10, vamos supor que você tem seno, você escolheu para o n 5. 5πx sobre A, exponencial de menos 5πy sobre A. Para n igual a 5, você escolheu que o coeficiente vai ser raiz de 2. Por enquanto, vale, é uma solução. Vamos supor que para o coeficiente 17πx sobre A, exponencial de menos 17πy sobre A, você escolhe o coeficiente 6. Essa é uma solução do problema, essa é uma solução do problema, só que a soma dessas duas soluções também é uma solução. Pelo princípio da superposição, a gente já viu isso em vídeo anterior. Então, eu preciso escrever, na verdade, essa solução, já que é uma solução geral, essa solução u de xy, como um somatório. É o somatório para qualquer valor de n precisava ser um número natural, né? De n igual a 1 até infinito. E por que eu não vou escolher n igual a 0? Porque se eu escolher n igual a 0, seno de 0πx sobre A dá seno de 0 é 0. E isso anula toda essa expressão. Então, eu vou começar do n igual a 1, de Cn seno de nπx sobre A, vezes exponencial de menos nπy sobre A. E essa, na verdade, é a solução geral desse problema, sem a gente ter adicionado ainda a restrição da função f de x. Essa é a solução geral do problema de fato. Só que o Cn não está definido, nós vamos agora, então, definir esse parâmetro, esse coeficiente Cn. Ok, essa então é a solução geral, e como que eu descubro esse valor de Cn? Bem, usando, na verdade, a última restrição, a que a gente não usou ainda, que u de x e 0 é igual a f de x para o x aí variando de 0 até a. Então, quando o y está setado em 0, está fixado em 0, ao longo do eixo x, nesse trecho de 0 até a gente conhece a distribuição de temperatura, né? Se a gente estiver falando de uma distribuição de temperatura em regime estacionário. Então, a gente conhece a distribuição de temperatura, ela é dada por essa função f de x,
e nós precisamos usar agora essa restrição do nosso problema. E então, para o passo 5, eu vou escrever que u de x e y, ou melhor, u de x e 0, se eu fixo y igual a 0, bom, por essa expressão que a gente acabou de obter, é o somatório de n igual a 1 até infinito de Cn seno de npx sobre A. E se eu coloco y igual a 0 nessa exponencial, vai ser exponencial de menos np vezes 0 sobre A. Isso dá exponencial de exponencial de 0, né? Exponencial de 0 é 1. Eu posso simplesmente escrever dessa maneira. Isso precisa ser igual à função f de x. E daí, para não estender o vídeo, eu não vou passar por toda a explicação que eu já fiz anteriormente, já tem vídeo constando essa explicação, de que, basicamente, nós temos à direita uma função f de x, limitada e contínua de 0 até a. Precisa ser contínua, senão não faz sentido com o contexto físico do problema. E à esquerda nós temos a série de Fourier ímpar, né, de uma função ímpar. Então, para que você consiga justificar o cálculo, o valor de Cn, né, você precisa falar, ó, constrói a expansão periódica ímpar de f, define esse intervalo de 0 até a f ímpar como a própria f, então Cn vai ser a série de Fourier, e por aí vai. Já existe essa explicação, não vou me aprofundar. Mas basicamente nós temos que o Cn é, na verdade, o coeficiente da série de Fourier lá da parte seno de npx sobre L, de acordo com o vídeo que eu tinha apresentado aqui anteriormente. Então, a gente basicamente tem que esse Cn é o coeficiente da série de Fourier. Então, esse Cn ele pode ser dado como 2 sobre a integral de 0 até a dessa função f de x, seno de npx sobre a dx. Então, assim a gente fica com a definição do coeficiente Cn. Se você tem alguma dúvida de por que a gente pode escrever o Cn dessa maneira, tem vídeo aqui no canal explicando por que essa escrita é válida. E acontece, então, que temos mais esse problema resolvido. Então, aqui nós temos a solução para o parâmetro Cn. E a nossa solução do problema, então aqui em cima nós temos o problema. Para esse problema, então, o xx mais o y igual a 0. As temperaturas nas laterais dessa chapa, se você está pensando nesse contexto de problema. Então, u de x igual a 0, aqui, ó, u de x igual a 0, e ao longo de y, para qualquer y igual a 0, u de a e y é 0. E nós temos essa distribuição de temperatura aqui, f de x, a distribuição de temperatura em y igual a 0, com x variando de 0 até a. Então, para esse problema, a solução é basicamente o que a gente acabou de obter. Nós temos essa expressão para u de x, y, então somatório de n igual a 1 até infinito, de Cn, seno de npx sobre a, exponencial de menos npy sobre a. E quem é esse Cn? Esse Cn foi obtido lá através da comparação de f com essa expressão aqui, e a gente identificou. Isso aqui é uma série de Fourier, de uma função ímpar, né? Então, o Cn é dado por 2 sobre a, integral de 0 a a, f de x seno de npx sobre a dx. E, basicamente, essa é a solução que a gente buscava. Então, a gente tem aqui a solução para a EDP de Laplace em domínio espacial semi-infinito. Aqui a gente está no caso semi-infinito. E vamos lembrar que, para esse caso semi-infinito, a gente tem o x variando de 0 até a, x variando de 0 até a, e o y maior ou igual a 0. Nada impede que a gente tenha o contrário. O y ali dentro de um intervalo, de 0 até b, talvez, e o x maior ou igual a 0. Então, para esse problema aqui, essa solução é quando o x varia de 0 até a e o y maior ou igual a 0. E vale anotar também que a gente tem aqui condições de contorno homogêneas, né? As temperaturas ali ao longo de x igual a x igual a 0 e x igual a a eram iguais a 0. Então,
A gente acaba que estava com condições ali no contorno da esquerda e da direita homogêneas, e no contorno de baixo, na interface de baixo, né, para x entre 0 e a com y igual a 0, a gente tinha a função f de x. Então, basicamente essa é a solução. A expressão para u de x y, né, é somatório de n igual a 1 até infinito de Cn, sendo de npx sobre a, exponencial de menos npy sobre a. E qual o valor desse Cn? Bom, para cada n diferente, nós temos um Cn diferente. O Cn ele é dado dessa maneira, 2 sobre a, integral de 0 a f de x, sendo de npx sobre a dx. E essa igualdade para esse Cn veio porque já tem vídeo anterior explicando sobre essa expansão periódica par e expansão periódica ímpar de funções. E então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Espero que você tenha entendido o que foi explicado aqui, entendido os conteúdos abordados. Qualquer dúvida, tem vídeos anteriores explicando algum desses passos aqui que eu dei. Então, eu te desejo bons estudos e é isso aí.